Olá! Hoje, 16 de fevereiro de 2025, e estamos dando sequência à nossa leitura do mês. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, curta cada vídeo, dá o seu like. Também não esqueça de participar pelos comentários, fazendo perguntas, colaborando e muito mais. Compartilhe com outras pessoas para que eles também possam receber desta mensagem do Evangelho. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você receba sempre, em primeira mão, todas as vezes que nós colocarmos um conteúdo no canal da igreja. Mas vamos lá, hoje, capítulo 16 do livro de Atos, e diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pais grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-lhes para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo.
Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles mesmos e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo-os os irmãos, os confortaram e então partiram. Pois bem, o capítulo 16 é um capítulo muito maravilhoso, porque aqui nós temos aqui pelo menos 3 encontros. Mas antes de falar dos encontros, eu quero falar sobre esse jovem, Timóteo, que ele é circuncidado logo que Paulo tem esse encontro com ele, de levá-lo na sua caravana missionária agora, acompanhando Paulo, sendo um discípulo, onde Paulo ia gastar a sua vida para prepará-lo. Paulo, por causa da sua... por ser ele filho de um grego, e para que ao entrar em sinagogas, Paulo pudesse ministrar a palavra sem ser ali incomodado, e principalmente Timóteo não ser perseguido, Paulo resolve e circuncida Timóteo, sem uma necessidade de fazê-lo, mas entendendo ali que seria bom, seria uma porta para o evangelho. Então Paulo faz isso. Isso não era um modelo para fazer com os demais, mas exatamente algo bem pontual para que desse acesso àquele que acompanharia Paulo, que seria pastor depois, que estava em treinamento, para que ele desse acesso a sinagogas, onde Paulo, sempre aproveitando-se desse espaço da leitura da lei, pudesse compartilhar do evangelho da graça, a ressurreição de Cristo Jesus. Esse Timóteo é o jovenzinho que vai estar, que vai ser testemunho ocular do apedrejamento de Paulo lá em Listra. E agora Paulo está levando ele para esta viagem. Timóteo foi um jovem que certamente foi muito impactado pela vida do apóstolo Paulo, tendo presenciado e testemunhado a sua perseverante fé, mesmo depois de apedrejado, saindo, pregando, fortalecendo os discípulos. Aquilo certamente forjou ainda mais o seu caráter, já marcado pelo evangelho que foi compartilhado na sua casa, pela sua mãe e pela sua avó. Pois bem, desse contexto, Paulo tem uma visão, enquanto ele segue aí em direção ao caminho para pregar na Ásia, e diz que o Espírito Santo os impediu de pregar, e o Espírito Santo não permitiu que eles fizessem isso. Eles estavam indo em direção a Bitínia, mas eles fazem um contorno e voltam para o porto de Troas ou Troade, onde à noite Paulo tem uma visão de um varão macedônio que clama: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ao invés de ir para ali o sul da Ásia, Paulo encaminha agora, vai atravessar o mar em direção à Macedônia, em especial a cidade primária de Filipos. De Filipos, Tessalônica, de Tessalônica, Beré, de Bereia, Atenas, de Atenas, Corinto. Nós vamos ver toda a Macedônia ali sendo alcançada depois pelo Evangelho. Estratégia de Deus, do Espírito Santo de Deus, conduzindo o avanço missionário. Diz que assim que Paulo teve a visão, imediatamente ele obedeceu, partiu, entendendo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho naqueles lugares.
E quando chegam em Filipos, diz que Paulo e seus companheiros, e agora a narração não é mais eles, agora somos nós. Lucas se coloca agora na narrativa aqui, ou seja, possivelmente Lucas estava acompanhando agora, estava com Paulo, e ele narra aqui o que ele viu, sendo ali uma testemunha presente. Pois bem, e Paulo separa um local perto de um rio onde ele vai orar. Muitas pessoas possivelmente utilizavam esse local para oração. Enquanto ele foi para lá, estavam ali em oração, diz que Deus abriu o coração de uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, que era do outro lado do mar, de Tiatira. Ou seja, ela era uma asiática e ela recebe o evangelho, ela recebe a Cristo, ela é batizada. Diz que Deus abriu o coração dela e ela depois constrange Paulo e os apóstolos, a sua caravana, a se hospedar na casa dela, e eles vão ficar ali um tempo. Nesse período, Paulo indo e voltando para este local de oração, uma jovem possessa de espírito maligno, que dava lucro aos seus senhores, ela utilizava-se da adivinhação, ela era uma pitonisa, e nesse caminho, indo e voltando, ela seguia o apóstolo Paulo, afirmando que esses homens pregavam ali, anunciavam o caminho da salvação, e eles eram servos do Altíssimo. E aquilo, não sabemos se era uma maneira de zombar do que Paulo estava fazendo, só sabemos que Paulo, indignado, voltou-se para essa jovem e repreendeu e expulsou aquele espírito de adivinhação, e na mesma hora ele saiu. Isso trouxe um problema, porque aqueles que lucravam com a escravidão demoníaca dessa jovem, agora juntam Paulo e Silas e os conduzem para serem açoitados e depois presos. Acusam-os de que eles estão corrompendo ali a cidade, estão trazendo uma confusão na cidade, um prejuízo na cidade. Então, Paulo e Silas são açoitados, são presos, o carcereiro guarda-os de uma maneira muito segura, mas à meia-noite eles não estão presos, eles estão soltos, adorando a Deus, cantando louvores, orando ao Senhor, e diz que um terremoto acontece e as portas das prisões são abertas, as cadeias se rompem, os alicerces sacodem, e o carcereiro, entendendo que os presos tinham fugido diante daquela situação, ia se matar, pegou uma espada para se matar, ia suicidar-se, mas Paulo disse: não te faça mal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro pega uma lamparina ali, imagina, uma luz, e ele entra, diz que de maneira precipitada, agitada, ele se prostra diante de Paulo e vai perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu imagino que ele vinha ouvindo os louvores, as orações, e aquilo já estava incomodando ele. E o tamanho poder de Deus nessas circunstâncias trouxe um grande quebrantamento. Paulo vai responder: olha, é simples, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e toda a sua casa. E ele crê. Ele leva Paulo para sua casa e diz que ele e toda a sua família celebram por terem crido em Deus e são batizados. Então é batizada a esposa do carcereiro, os filhos do carcereiro, os servos do carcereiro, ou seja, toda a sua casa ali recebe o evangelho da graça de Deus. Depois, Paulo é solto definitivamente. Os pretores que haviam permitido que os apóstolos fossem açoitados agora estão envergonhados, porque eles eram cidadãos romanos, não podia